Olá, bem-vindo à quinta aula do curso Unreal Start. Na aula anterior, nós conhecemos o template de Third Person. Abrimos as suas blueprints para entender como ele foi configurado. Aprendeu sobre colisões, entendendo como diferentes canais de objetos interagem através dos parâmetros Ignore, Overlap e Block. Aprendeu também como utilizar a colisão em Overlap para gerar eventos e com isso permitir a criação de interações variadas. E por fim, a aula encerrou insinuando uma forma de se criar interações através da combinação de recepção de inputs e detecção de overlaps. Para essa aula, nós vamos aprender formas de se construir cenários, vamos aprender a modificar e criar nossos próprios materiais e aprofundar nos assuntos da aula anterior, criando de fato um sistema simples de interação com o objeto. E novamente, para que eu não precise interromper o vídeo durante a aula, eu já peço antecipadamente que clique em gostei nesse vídeo e se inscreva no canal, pois são essas atitudes que viabilizam a existência desse canal e me permite trazer mais vídeos como esse aqui sem custo algum para vocês. Muito obrigado por apoiar o canal e aproveite o curso Unreal Start. E bem-vindos à quinta aula do curso Unreal Start. Daqui pra frente as aulas vão ficar cada vez mais divertidas e essa aula vai ser muito bacana. Eu já tô aqui no gatilho para criar um projeto novo, ele vai ser Third Person, vamos Next, e dessa vez a gente vai usar o Starter Content. Eu vou botar aqui With Starter Content. Aqui eu vou devolver para Scalable e o projeto vamos chamar de Aula 5 Project e vou criar. E aqui estamos, com um novo projeto em branco, terceira pessoa, vocês já conhecem como ele funciona. Então não preciso passar por ele de novo, explicando cada etapa, porque isso já está entendido. Então vamos agora aprender algo novo, algo que a gente não mexeu até agora. Eu vou mudar aqui para a aba de Modes e a gente vai utilizar as geometrias. Essas geometrias utilizam a tecnologia de Brush da Unreal Engine. Que em português seria pincel, né? A gente manda desenhar novas formas geométricas, como por exemplo, uma caixa, eu posso botar aqui no cenário, e eu ainda não soltei o botão do mouse. Então você vê que está só o contorno ali do que vai ser a caixa, e quando eu solto, ele desenha. Essas geometrias são instruções para se desenhar um mesh em tempo real. Como assim? Eu posso pegar outra caixa, colocar aqui perto, você vê que ainda não apareceu nada, vou botar por exemplo aqui em cima dessa, e se eu abaixar um pouquinho, você vê que elas se somam. Isso tudo aqui é uma unidade só. A princípio não parece diferente do Static Mesh padrão, né? Se eu pegar um cubo, colocar um cubo aqui, pegar um outro cubo, colocar ele aqui também, estou usando agora o Basic, tá? Não os Geometry. E um cubo assim em cima do outro dessa forma, parece a mesma coisa, né? Mas a verdade é que não é. E fica claro quando você entra com a câmera dentro do objeto. Isso aqui, na verdade, é um objeto só, uma única definição, e eu gerei um objeto novo com esse formato esquisito, como se fosse um cubo dentro do outro. Quando eu entro aqui, você vê que não tem outro cubo aqui, é tudo uma coisa só. Você não vê as paredes internas, você só vê as paredes externas. E aqui não, se eu entrar nesse cubo, você vê que tem um outro cubo aqui. Na verdade, são dois cubos e um sobrepondo o outro. Mas isso são tecnicalidades, né? A grande diferença vem agora, que, por exemplo, aqui você vê os brushes, que eu acabei de botar, dois brushes de duas caixas. Eu vou selecionar, por exemplo, o segundo, que é esse meu brush aqui de cima. Vou vir aqui em detalhes. E eu posso mudar ele, para em vez de ser aditivo, para ele ser subtrativo. Agora ele subtrai de outros brushes. E aí cria esse novo formato, como se fosse um cubo comido dessa forma, por um outro cubo. Algo que eu não consigo fazer aqui. Esse Static Mesh não tem essa função, ele já é essa definição por si só e não tem como ser alterado. E esses brushes, como eles não são Static Mesh, eles são instruções para se desenhar um mesh, eu posso modificar ele aqui dessa forma durante o editor. Eu não preciso utilizar softwares de modelagem para criar novos modelos. Esses brushes, eles têm uma desvantagem muito grande, que durante a execução eles são bem pesados, justamente porque eles são desenhados em tempo real. Então eles são bem mais pesados para a execução do jogo como um todo. Então é recomendável que na versão final do seu jogo você utilize apenas Static Meshes. Se você tiver uns brushes aqui e ali durante seu cenário, isso não vai ser o fim do mundo, né? Vai funcionar tudo tranquilo, não vai estragar o seu projeto porque você tem um brush ou outro. Mas de toda forma, eu posso selecionar os dois brushes, abaixar essa setinha aqui no Brush Settings e mandar um Create Static Mesh. Eu vou converter essa adição, no caso, essa subtração, né, essa combinação, esse formato esquisito, vai se transformar num Static Mesh. E eu clico aqui, Create Static Mesh. Ele vai pedir para eu botar um nome. Por enquanto eu vou botar aqui na pasta de Content mesmo. E eu vou chamar de cubo mordido. Só isso. Você vê que ele já se transformou numa Static Mesh nesse único formato. Isso aqui não mais é uma instrução de um brush que um subtrai o outro. Não, não. Ele é uma forma, assim, dessa forma mesmo. Só que aí surge outro problema. Eu vou arrastar ele um pouquinho para frente do meu personagem. E o que acontece? Ele não tem colisão. Olha só, eu consigo ultrapassar esse cubo à vontade. Antes de transformar ele em Static Mesh, eu podia ficar em pé em cima dele sem problema nenhum. E ele aqui dessa forma, ele é um Static Mesh mesmo.
Ele não é uma blueprint que possui um componente static mesh, eu defini ele como componente. Ele é um static mesh, como se eu viesse aqui no nosso starter content, pegasse, por exemplo, aqui um prop qualquer, por exemplo, essa cadeira, e jogasse lá no mapa. Se eu der play, você vai ver que essa cadeira tem colisão normalmente. Por que que esse bloco não tem? Clicando na cadeira, eu consigo encontrar aqui a categoria de colisão, que é um pouco diferente da categoria de colisão dos componentes, que a gente aprendeu na aula anterior. E você vê que a única coisa que a gente encontra aqui é, por exemplo, ele está usando o preset padrão desse mesh. Mas como aqui a gente tem os nossos arquivos de static mesh, eu vou, por exemplo, abrir essa cadeira, e aqui você consegue ver os padrões de colisão dessa cadeira. Ele está utilizando o preset block all, que funciona dessa forma. Ele é um word static e bloqueia tudo. Eu posso, sem problema algum, modificar aqui para custom e configurar a colisão dessa cadeira do jeito que eu quiser. Mas eu não quero fazer isso. Eu vou deixar ainda em block all, como ele estava antes. Então, esse nosso ator, que é o nosso cubo mordido, eu vou encontrar ele clicando aqui nessa lupinha, ele vai me levar para ele no Content Browser, ele tá aqui. Eu vou dar duplo clique, aparentemente está tudo normal. Vindo na categoria de colisão, ele possui block all e tá mandando bloquear tudo. Então, por que que ele não bloqueia? Se ele possui block all, ele é word static, bloqueia tudo igual a cadeira, por que que quando eu dou play, ele atravessa? Porque tem um pouco mais do que essas definições do tipo e do que ele bloqueia ou não bloqueia. A gente precisa também saber qual é o volume de colisão dessa mesh. Por exemplo, eu vou abrir a cadeira novamente, e aqui em cima nessa barra você encontra colisão, e para cada mesh você tem duas categorias de colisão, a colisão simples e a colisão complexa. A colisão simples é sempre formada por polígonos básicos, por exemplo, cubos, esferas e cápsulas e cilindros, e a colisão complexa pode ter qualquer formato maluco que quiser ter. Se eu mandar mostrar, por exemplo, a colisão simples, olha como a colisão dessa cadeira é de verdade. O meu personagem, utilizando essa colisão simples, ele não consegue ficar realmente em cima da cadeira. Ele vai ficar em cima desse traço verde aqui, em cima dessa rampa. Por exemplo, olha como meu personagem está aqui. Eu vou apertar Shift F1 e mandar ejetar para eu conseguir controlar como se eu ainda estivesse no editor. E olha como ele fica. Ele não está bem em cima da cadeira. Ele está em cima desse contorno verde aqui dessa cadeira, porque ela está usando a colisão simples. E ela também tem a colisão complexa, que é gerada automaticamente, e a colisão complexa vai acompanhar perfeitamente as paredes do nosso mesh. E, obviamente, essa colisão complexa é bem mais pesada para o processamento do computador, do seu projeto como um todo. Mas também não é grande coisa você ter uns complexos aqui e ali durante o seu projeto. E olhando o nosso cubo agora, por exemplo, se eu mandar olhar a colisão simples, você vê que ele não tem colisão simples. A colisão complexa é gerada automaticamente. Está aqui, ela vai ser dessa forma. Mas colisão simples ele não tem. A gente claramente consegue ver que isso aqui tem o formato de um cubo. Então o formato que melhor se assemelha a isso é um cubo, uma caixa. Eu posso vir aqui em colisão e adicionar Box Simplified Collision. Agora ele tem uma colisão de caixa. Mas como eu falei, as colisões simples, elas são realmente simples. Ela não consegue criar esse formato convexo. Igualmente na cadeira, a colisão simples, a cadeira não tinha essa entrada aqui dentro da cadeira e depois abria de novo. Então se eu utilizar a colisão simples desse meu cubo mordido, eu der play, agora eu realmente tenho uma colisão. Eu não mais consigo atravessar o cubo, mas eu também não consigo subir ali naquele espaço embaixo. Eu vou ficar voando aqui, porque é justamente dessa forma que a minha colisão está definida. Para eu conseguir utilizar ele perfeitamente, eu teria que utilizar a colisão complexa, que aí sim a colisão ia estar gerada dessa forma, seguindo perfeitamente as faces desse mesh. Para eu, de fato, utilizar a colisão complexa, você encontra que aqui na colisão desse mesh, no caso do meu cubo mordido, você vê que a colisão está utilizando o padrão do projeto. Eu posso modificar o cubo para mandar ele utilizar a colisão complexa como se fosse a simples. Ou seja, quando a simples for solicitada, ele vai surgir a complexa, é a última opção. E dessa forma, quando eu solicito para ver a colisão simples, eu vejo a colisão complexa. E dando play, agora funciona eu ficar em pé em cima dessa parte aqui de baixo. Justamente porque eu não estou mais utilizando a colisão simples, e sim a colisão complexa. Com esses brushes, com essas geometrias, você consegue então gerar diferentes formatos dentro da própria Unreal. Você pode, por exemplo, adicionar uma caixa, fazer ela ficar bem fina, crescer ela bastante para os lados e fazer ela se tornar algo semelhante a uma parede. E agora que eu tenho uma parede nova, eu posso, por exemplo, pegar o cilindro, rotacionar, colocar ele dentro da parede, pode ser ultrapassando assim mesmo dessa forma, não tem problema, e eu vou transformar ele em subtrativo. Dessa forma eu criei uma passagem, e como ele ainda é brush, ele funciona normalmente, eu consigo ainda passar por aqui. Mas, se eu quiser converter depois esse brush em static mesh, eu vou ter o mesmo problema que eu tive com esse cubo. Ela vai perder a colisão, mas a colisão simples, nesse formato, eu não vou conseguir ultrapassar, porque uma colisão de caixa vai inclusive bloquear isso aqui. Eu teria que, igual no meu cubo, utilizar a colisão complexa. E aí você consegue ir construindo o cenário da forma que você deseja.
E além disso tudo, eu propositalmente fiz essa parede de um jeito esquisito. Eu estiquei ela para mostrar justamente o que acontece com a textura. Você consegue ver que os tijolinhos dessa parede, por exemplo, estão todos esticados, enquanto nesse cubo os tijolinhos estão pequenos, são todos cubinhos. Utilizando ainda o Starter Content, a gente tem os materiais que a gente pode aplicar nessas nossas meshes. Eu vou, por exemplo, aplicar o material tijolo nessa Static Mesh, basta eu segurar e arrastar. E você vê que os tijolos estão todos muito bem posicionados. Se eu fizer o mesmo nessa outra parede, os tijolos estão todos muito grandes, eles ficam assim dessa forma esticados, justamente porque eu estiquei a parede. É como se eu tivesse pegado esse cubo e tivesse esticado ele dessa forma. Então os tijolos realmente ficam esticados. Uma solução imediata para esse problema seria a gente modificar a escala do nosso UV. Então, por exemplo, eu clico nessa face que eu quero modificar, e aqui eu consigo modificar a escala do meu UV. Esses UV nada mais são do que coordenadas 2D. O U seria a horizontal e o V é a vertical. Então, se eu modificar aqui, por exemplo, para 8, clicar em Apply, você vê que os tijolos já tiveram sua escala modificada um pouco aqui. No caso, para utilizar o padrão, basta eu colocar 1 e 1. A escala foi modificada justamente porque eu mexi na escala aqui. Quando eu estiquei meu ator, eu também estiquei as coordenadas U e V dessa face. Então, por exemplo, eu posso voltar para 1 e 1, clicar em Apply, e ele volta para o tamanho padrão dos tijolinhos. Apenas para essa face, porque eu estava clicado só nela. As outras continuam com os tijolos grandes. Outra forma de eu fazer esse problema não acontecer seria eu não fazer essa escala, não dar essa esticada. Se, por exemplo, eu crio uma nova caixa bem aqui, eu consigo modificar os tamanhos dela em XYZ sem necessariamente mexer com a escala. Eu deixo a escala padrão, aí venho aqui nas configurações da minha brush, eu escolho, por exemplo, 1000 em Y, 80 em X, 60, 800 em Z, e aí reposicionando meu ator, eu tenho a parede dessa forma. Como eu nunca mexi na escala dele, eu nunca estiquei os tijolinhos. Eu simplesmente modifiquei o tamanho do meu pincel e gerei uma mesh de um tamanho diferente. E para esse assunto é isso. Isso já dá bastante liberdade para você criar cenário de formatos variados, aplicar as texturas que você quiser, utilizando esses materiais já prontos. Esses são os materiais que já vêm com o nosso Starter Content. Você pode dar duplo clique em qualquer um deles para ver como ele funciona. Eu vou abrir, por exemplo, esse nosso material de madeira, Wood Oak. Duplo clique. E a engine vai abrir uma janela mais ou menos assim. Essa janela eu também dei uma customizada. O padrão da Unreal eu não lembro exatamente como é, mas eu acho que esse preview fica na esquerda. Esses detalhes também ficam embaixo, mas esses parâmetros default tem uma coisa aqui na direita também. Eu já esqueci como é o padrão, mas eu dei uma customizada e a minha janela de materiais é dessa forma. Mas essencialmente, aqui tem todas as coisas que tem na sua também. E se não tiver, você pode clicar aqui em Window e você vai encontrar todas as janelas. Igual a gente aprendeu na primeira aula sobre layout. E aqui você pode navegar pelo material e ver como ele funciona. Basicamente tem 3 parâmetros principais que entram nele, que é uma base color, um valor de roughness e um mapa de normal, um normal map, que também é uma textura. Aqui você vê que ele usa o Node Texture Sample para pegar uma textura, um arquivo do projeto, além de fazer algumas operações, algumas contas para ter um valor de roughness. E aqui da Base Color é onde ele pega a textura e faz também outras operações para adicionar uma espécie de ruído a essa textura. Mas isso realmente é muito complicado para a gente ver agora. A gente vai começar com materiais simples e vamos criar algum tipo de material agora. Para a gente fazer isso, eu vou criar uma nova pasta, botão direito, New Folder, eu vou chamar de Materials. Nesse espaço vazio, botão direito, material. Por convenção, os materiais costumam ter o nome M, iniciando, então eu vou chamar de M, aula. É o material de aula. E vou abrir o nosso material. Ele não tem nada, ele não tem cor e nenhum outro parâmetro. O parâmetro de cor, ele pode receber um valor em RGB ou algum arquivo de imagem que vai especificar para cada pixel qual deve ser a cor dele, seguindo exatamente a imagem que a gente usar, uma textura, ou ele pode receber um valor único, que nesse caso vai ser o material preto e branco. Depois de uma certa demora, você vê agora que o material está tudo preto, porque dessa forma, a entrada nesse valor agora é 0 e o valor 0 significa preto, o valor 1 seria branco. Eu vou apertar o botão direito, vou criar um valor constant, no caso é uma constante, de 3 valores. É um constante 3 vector, ou seja, um RGB. Eu vou dar duplo clique nessa constante, e aqui você encontra os valores em RGB. Usualmente, para quem está acostumado, as cores em RGB, elas variam de 0 a 255. Mas perceba que aqui nesse caso, as cores variam de 0 a 1. 0 seria nenhum vermelho, com 1 o valor total de vermelho. E assim eu consigo construir a cor que eu quiser. Eu vou colocar algo meio esverdeado e abaixar um pouco o valor assim,
para ficar um verde mais escuro, um pouco mais saturado. Essa foi a cor que eu escolhi. E eu posso ligar isso aqui diretamente no meu Base Color. O parâmetro Metallic, eu consigo informar quão metálico esse meu material vai ser. E é simplesmente um valor que varia de 0 a 1. Eu não preciso utilizar uma constante de 3 valores. Eu posso utilizar uma constante de um único valor. Colocar, por exemplo, essa constante com o valor 1 e ligar diretamente no metálico. Eu estou dizendo que esse meu material vai ter um aspecto visual completamente metálico. O Specular e o Roughness são, de certa forma, análogos. Eles dão o brilho no material. O Roughness é mais o polimento, funciona melhor por materiais metálicos. E o Roughness significa quão rugoso é esse material, meio que o oposto de polido. Quanto menor o valor, mais polido vai ser esse material. O valor de 1 seria um material totalmente rígido, e o valor de 0 seria um material completamente polido. Você vê que com metálico de 1, agora que terminou de compilar o shader, ele aparenta ser bem metálico. Eu vou criar uma nova constante, dei Ctrl+C, Ctrl+V na anterior, e eu vou colocar, por exemplo, o Roughness de 0, para você enxergar como seria esse material totalmente polido. Enquanto ele compila os shaders, eu vou explicando sobre o Emissive, que é parecido com a Base Color. A diferença é que esse Emissive não se importa com a iluminação do projeto. Por exemplo, se eu coloco aqui na minha Base Color esse verde e eu desligo as luzes do meu projeto, por exemplo, eu posso vir aqui no Preview, nas configurações da minha previsão. Ó, agora terminou de compilar o shader e aí a gente consegue ver como ele ficou todo polido. Você vê que tem uma boa reflexão aqui no material. Se eu venho aqui na minha iluminação e desligo a luz, o Skylight, por exemplo, já faz uma grande diferença. Mas eu ainda posso também desligar aqui o Directional Light e você vê que ele fica todo preto, justamente porque eu não estou incidindo nenhuma luz sobre ele. Se eu incidir luz sobre ele, eu volto a enxergar. É igual funciona um material normal. A diferença desse Emissive, eu vou, por exemplo, criar agora aqui uma constante 3 vector e vou colocar, por exemplo, uma cor um pouco avermelhada, bem saturada, com um pouco menos de valor, e vou ligar isso no meu Emissive. Na verdade, eu vou diminuir bastante o valor. Aí a gente espera os shaders terminarem de compilar. Além dos shaders realmente demorarem um pouco para compilar, tem o fato de eu estar gravando também essa aula agora, que já está pesando para minha placa de vídeo. E aí compilando shaders e gravando tudo ao mesmo tempo, tá bem pesado. Tá, com o novo Emissive, você vê como ficou o material. Eu achei que esse Emissive ainda ficou muito forte, mas se eu fosse fazer uma alteração agora, ia ter que compilar os shaders tudo de novo. E eu não quero. Daqui a pouco a gente vai ver como contornar esse problema. Mas o que eu quero ilustrar é vir aqui no Preview e desligar a luz, todas as luzes, desliga o Skylight e o Directional vai para 0. E você vê que ele continua brilhando vermelho. Ele tem essa cor como cor base, independentemente da luz. Porque essa é a cor do meu Emissive. O meu verde depende da iluminação, ele é uma cor base, uma cor do material mesmo, enquanto esse meu vermelho é uma cor constante, é uma cor emissiva, é uma cor que independe da luz que é aplicada nesse material. Devolvendo a iluminação, a gente tem esse mix de verde e vermelho, mas como o vermelho está tão mais forte que o verde, a gente quase não consegue ver o verde. Salvei o material e agora eu quero mostrar as instâncias do material. Isso aqui é realmente um material, mas apertando o botão direito nele, eu posso criar um Material Instance, que vai ser baseado nesse material aqui. E eu não vou mudar de nome, vou utilizar mesmo maula_inst. Tá tudo certo. Vou dar duplo clique para abrir e ele é basicamente a mesma coisa. É o mesmo material, mas eu não tenho aquelas configurações. E aparentemente não dá para fazer nada aqui. Eu não tenho nenhum parâmetro para ser modificado. Voltando para o material, a gente consegue, por exemplo, clicar com o botão direito aqui nessa constante e eu consigo converter ela para um parâmetro. Eu vou escolher o nome para ela, eu vou colocar como Metallic. Esses parâmetros também podem ser criados por aqui, digitando, por exemplo, Scalar Parameter, seria um parâmetro de um valor só, ou então Vector Parameter, seria um parâmetro de um vector, mas no caso ele possui 4 inputs, mas eu não preciso criar eles dessa forma, basta eu vir aqui nesse e mandar converter para um parâmetro. Eu vou chamar de Color, esse que está ligado no Roughness, eu vou converter para parâmetro e chamar de Roughness. Esse que está aqui no emissivo, eu vou converter para um parâmetro e chamar de Emissive. E ainda eu vou criar um novo, fazendo uma cópia desse aqui, por exemplo, e vou chamar de Specular, e vou ligar no nosso Specular. E eu vou novamente salvar o material. E agora, vindo na nossa instância, a gente encontra esses parâmetros que a gente acabou de criar. E como eles são parâmetros daquele material, eu não preciso ficar vendo os shaders sendo compilados. Eu consigo, por exemplo, clicar em Color, significa que eu vou modificar Color, ou meu Emissive, significa que eu vou modificar meu Emissive, e aqui eu edito. Eu modifico meu Emissive para ser mais fraco, botando ele mais perto de preto, ele vai apagando. E na minha Color, eu posso intensificar meu verde, eu posso mexer como eu quiser. Eu posso também modificar o meu valor de Metallic. Ó, eu vou diminuindo Metallic, ó como o material vai ficando com menos Metallic. E agora com mais Metallic de novo. A mesma coisa no meu Roughness, eu posso aumentar a Roughness do meu material, arrastando aqui, consigo abaixar de novo. E a gente consegue ver em tempo real, o especular a mesma coisa. E isso graças a estar utilizando as instâncias.
Se em seu projeto você pretende ter vários materiais muito semelhantes uns aos outros, às vezes é vantagem você criar um único material, definir o que você quer que seja parâmetro e o que não vai ser, e criar várias instâncias, como por exemplo, aqui eu criei uma instância verde, eu posso vir aqui em outra instância, desligar o emissive por completo, por exemplo, colocar tudo preto, dizer que essa cor vai ser amarelada, aumentar um pouquinho a roughness, que dessa forma esse material fica parecendo dourado. Basta você brincar com os parâmetros. E assim você consegue ir criando materiais para o seu projeto. E essas instâncias eu posso aplicar em qualquer material, normalmente, igual eu apliquei um material qualquer. Por exemplo, eu pego essa inst verde, aplico aqui nesse cubo. A primeira vez que você aplica o material, ele precisa compilar os shaders. É isso que está acontecendo aqui agora, vai levar um tempo. E após ele terminar de compilar, o cubo vai ficar dessa forma, com o material que eu acabei de aplicar. E como outros materiais são instâncias do mesmo material, eu não preciso esperar ele compilar de novo. Compilar um já compilou para todos. Eu posso simplesmente jogar essa instância aqui e vai funcionar normalmente, e aplicando os materiais que eu quiser, aonde eu quiser, incluindo o próprio mestre. E utilizando isso que a gente aprendeu agora, é muito útil, porque ele não só agiliza a sua produção durante o editor, você não precisa ficar compilando shaders para cada mínima alteração, basta você modificar aqui os parâmetros, quando você quiser fazer uma alteração sutil. E durante as blueprints, você tem funções de modificar o material de algum ator, de alguma mesh. Se ele for uma instância e não apenas um material, você pode também converter ele em uma instância dinâmica, e não só você trocar de instância, como você pode, em uma instância, modificar esses parâmetros durante a execução. Para a gente conseguir fazer isso, primeiro eu vou criar uma nova pasta, vou chamar de Blueprints, vou criar um novo ator, Blueprint Class, um ator, e eu vou chamar de cubo dinâmico. Vou abrir ele. Aqui no componente eu vou adicionar um Static Mesh e vou escolher aquele nosso cubo mordido. Vou tentar posicionar ele um pouco melhor, assim parece bom. E aqui nos materiais aplicado nessa minha Static Mesh, você vê que ele está simplesmente utilizando o material padrão da Unreal, esse World Grid Material, que é esse xadrezinho. Eu posso clicar aqui e escolher qual material eu quero aplicar nele. Por exemplo, eu posso aplicar esse MAula, posso aplicar o MAula Inst, e eu posso voltar para o padrão clicando nessa setinha amarela, devolver o default da mesh. E por enquanto eu vou deixar ele assim mesmo, mas eu vou também criar uma função para alterar o material. Então eu vou aqui em Functions, criar uma nova. Eu vou chamar, por exemplo, de altera material. Essa função precisa encontrar minha static mesh, porque veja, todos esses parâmetros aqui na janela de detalhes, isso aqui é a janela de detalhes, são variáveis de uma static mesh. E eu consigo encontrar as variáveis dela utilizando uma referência dela. Eu encontro ela, eu puxo a referência aqui da minha lista de componentes, e aqui eu tenho referência desse static mesh, e aqui eu consigo modificar as variáveis dela, uma delas sendo o material, através de uma função que tem aqui definida como setMaterial. Para alterar o material, preciso dizer qual é o index que vai ser alterado. Essa static mesh tem apenas o index 0, você vê aqui element 0. Então, o index 0 vai ser alterado por um material que eu escolher. Como, por exemplo, eu vou mandar ele ficar verde, com a MAula Inst. Mas, além disso, eu vou adicionar também um componente de colisão para fazer um overlap. Vou usar, por exemplo, uma esfera, botar o raio mais ou menos uns 400. Vamos ver como ficou. E eu vou tentar centralizar essa esfera no centro do cubo. Raio 300. 300 parece bom. A colisão dela já é overlap all dynamic e já gera overlap events. Então tá tudo certo. Eu vou simplesmente utilizar um component begin overlap. E por enquanto eu vou deixar aqui dessa forma, porque eu quero deixar bem claro o que eu vou fazer agora. Então primeiro eu vou editar o meu personagem. Eu vou vir aqui em Third Person BP, Blueprints, Third Person Character. E uma coisa que a gente já fez nas aulas anteriores, mas talvez não tenha ficado tão claro, é que as classes também podem ser variáveis. Na primeira aula, a gente aprendeu a criar variáveis do tipo estrutura, a gente aprendeu a criar variáveis do tipo enum, mas o que não foi explicitamente informado, que toda vez que você cria uma classe, você também está criando um tipo de variável, um variável do tipo daquela classe. Então aqui nesse meu Third Person Character, eu consigo criar uma variável do tipo cubo dinâmico, e vou escolher referência de um objeto, e vou nomear ela como cubo próximo. Então, a qualquer momento, eu posso puxar essa minha variável, utilizar um get, e eu consigo a referência a algum cubo próximo. Porém, dessa forma, essa variável armazena nenhum valor. É como se eu tivesse criado uma variável inteira e tivesse deixado 0 lá. Aqui eu criei a variável cubo próximo e não tem nada, não tem nenhum cubo próximo. Mas o campo, a capacidade de armazenar um cubo próximo, está aqui definida por essa variável. E a gente vai armazenar um cubo próximo quando o overlap acontecer. Então, partindo aqui do meu component begin overlap, eu vou fazer uma verificação, igual a gente fez na aula anterior, utilizando um cast. Então, fazendo o cast to third person character, eu vou descobrir se quem deu overlap foi um third person character, sim ou não. Então, semelhantemente ao que a gente acabou de fazer com os componentes, por exemplo, se eu puxar aqui a esfera, eu tenho a referência dessa esfera e eu consigo alterar todas as variáveis dela
puxando daqui, desse pino eu tenho a referência do personagem específico, não da classe, mas do objeto do específico personagem que deu overlap com essa esfera. E aqui eu consigo definir aquela variável que por enquanto está vazia. Lembra que a gente queria aqui em cubo próximo conseguir mexer nas variáveis dela, mas eu falei que está vazia? Agora não vai mais ficar. Quando o overlap acontecer, eu vou encontrar a minha variável cubo próximo, utilizando um set cubo próximo. Entenda que se fosse uma variável inteira eu também conseguiria, e aqui eu conseguiria colocar o valor que eu quisesse da minha variável inteira. Mas como é uma variável do tipo cubo próximo, eu consigo dar set nela e defino o valor que eu quiser nesse meu cubo próximo. Mas no caso, eu quero definir ele mesmo. Eu vou utilizar então o pino self, é uma referência de si próprio, e eu vou definir que ele é o valor que vai estar armazenado na minha variável do third person character, chamada cubo próximo. E eu vou utilizar também o component endOverlap, que é esse terceiro evento. Quando o third person character sair do overlap, eu vou copiar isso que está aqui em cima, colar aqui embaixo, fazendo a verificação. Quando foi o personagem que saiu, eu esvazio a variável cubo próximo. Então aqui no meu personagem, por exemplo, eu vou utilizar o input F, buscando aqui a tecla F ao ela ser pressionada. Eu vou verificar se tem alguma coisa nesse meu cubo próximo, utilizando a função isValid. No caso, eu vou usar essa interrogação, que já é uma macro pronta da própria Unreal. O que isso vai fazer é verificar se existe de fato algum cubo próximo aqui ou não. Eu preciso dar overlap em uma esfera desse meu ator cubo dinâmico, e só quando esse overlap acontecer e for o third person character é que eu defino alguma coisa em cubo próximo. Se isso não acontecer, a variável lá desse meu personagem está vazia. E também, quando eu termino o overlap, quando eu saio de dentro dessa esfera, eu verifico seu personagem e esvazio, se for o caso. Então eu preciso sempre fazer essa verificação para saber se existe de fato um cubo próximo ou não. Se existir, eu vou utilizar a função alteraMaterial, que é uma função do meu cubo próximo, mas eu consegui utilizar puxando uma referência dele, e veja que o pino target tem que estar conectado, como também a gente aprendeu nas aulas anteriores. Se eu retirar esse pino target, eu estou dizendo que é o third person character que está utilizando essa função alteraMaterial, mas ele não possui nenhuma função com esse nome. Essa função não existe no meu third person character. Se eu mandar compilar, vai dar erro. Eu preciso informar que é o cubo próximo que vai utilizar a função alteraMaterial, e o cubo próximo vai estar utilizando essa função alteraMaterial em si próprio. Ele não está fazendo o personagem alterar o material, ele está fazendo ele mesmo alterar o material. Então eu compilo, dessa forma dá certo. Eu vou no meu cenário deletar essa static mesh do cubo mordido e adicionar um cubo dinâmico, por exemplo aqui, vou dar play. Chegando perto do meu cubo dinâmico nada acontece, mas eu posso apertar a tecla F e ele mudou para verde. Reiniciando a execução aqui de longe, eu aperto F, nada acontece. Eu estou apertando F e nada está acontecendo. Chegando perto do cubo, ele funciona. Utilizando somente o que a gente aprendeu até agora, a gente já conseguiu fazer uma espécie de interação com uma static mesh que nós mesmos criamos, aplicando o material que nós mesmos criamos. Claro que tudo isso aqui é muito simples, mas o objetivo disso aqui é o entendimento. O objetivo é você entender o que está acontecendo e dessa forma você conseguir criar o que você quiser. E isso é tudo que eu tinha selecionado para explicar para essa aula. Essa aula vai ficando por aqui. Muito obrigado. E com isso se conclui a 5ª aula do curso Unreal Start. Com o fim dessa aula, você não só tem os conhecimentos necessários para se criar sistemas simples em Unreal Engine, mas também criar cenários com formas e texturas variadas e permitindo que o jogador interaja com elas. Para a próxima aula, nós vamos utilizar todos os conhecimentos aprendidos até agora para que possamos de fato criar um cenário ou um jogo que o usuário não apenas pode caminhar por ele, mas também interagir com objetos. Eu novamente peço para que clique em gostei e se inscreva no canal, pois o curso é totalmente gratuito e a única forma que tenho de tornar esse curso viável é com seu gostei e a sua inscrição. Muito obrigado por assistir o vídeo e apoiar o canal, e até a próxima aula!